Ele, inclusive, foi resgatado no final dos anos 80, quando os cassinos dele de Atlantic City quebraram, foram os Rockefeller que resgataram ele, né? Então, assim, fica um negócio meio contraditório. Você que. Deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar, né? Ah, Mas a babá do Elon Musk é a tem a Rosemary. história, né? Vocês conhecem essa história da babá do Elon Musk? não, eu vou deixar o Daniel contar, que o Daniel conta muito bem. É quase que o bebê de Rosemary, né? Porque o nome da babá é Rosemary, né? É. Bebê de Rosemary é de 69, né? A babá nasceu em 74 e diz que o nome dela, Rosemary, foi dado pela May Musk, a mãe do Musk. Nossa, sério? Então, assim, vamos separar. Eu sei que tem muito Kruger aí, eu já percebi, né? Kruger é aquele cara que tem o viés cognitivo Dunning-Kruger, né? Que é quanto menos ele sabe, mais ele acha que sabe. Então, eu tenho alguns Krugers aí, né? E eu já identifiquei. Pro Kruger, que tem déficit cognitivo, porque no Brasil apenas 8% das pessoas têm condição de ler e entender o que tá lendo. Isso é dado consolidado, 8%. É só você... Eu falava isso toda hora. Só 8%. Então, 92% dos brasileiros não conseguem ler nem entender o que a gente tá falando, ainda mais uma conversa de alto nível assim. Então, pro Kruger, eu preciso fazer uma ressalva. Sim. Eu vou contar agora o que a babá disse, não o que eu acho nem o que eu vi, beleza? Agora, já falei, se você não entendeu, é problema teu, bota no chat GPT e pede pra ele te ajudar. Então, vamos lá. A babá disse que ela era uma criança, filha de uma mulher que era meio garota de programa, que queria ascender socialmente, começou a se infiltrar no alto escalão do poder em São Francisco, na Califórnia, e ela começou a meio que vender a filha para pessoas adultas que gostam de fazer coisas estranhas com menininhas. Tô adaptando o diálogo para não estragar até o canal no YouTube. E aí, quando ela chegou a 11 anos, a mãe ofereceu ela num leilão. Isso parece com... Tem um filme antigo aí com a Brooke Shields novinha, que é mais ou menos isso. Ela era uma criancinha do bordel e a mãe leilou ela. Ela disse que ela foi leiloada, mas aí a mãe do Elon Musk, a May Musk, falou, não, você é minha, eu que vou comprar. Ela comprou. Aí ela pediu pra menina cuidar do Elon Musk, bebê. Ela era um pouquinho mais velha, só que ela disse que o Elon Musk era muito estranho, porque ele tinha 10 anos, mas parecia que tinha 3 em termos de estatura, ele era muito pequeno. O que é estranho, porque hoje o cara tem 1,90 m. Então, assim, informações exóticas que ela conta, difícil de acreditar, provavelmente mentira, ela deve ter problema psiquiátrico, mas você pediu pra contar a história, eu tô contando a história, parafraseando ela. Eu não acredito nisso, eu não vi, eu acho que é maluquice dela. O que ela continua dizendo? Ela começou a cuidar do pequeno Musk, né? Aí você fala, pô, mas São Francisco, na Califórnia, eles moraram lá uma época, né? A gente tem que lembrar que o Joshua Hadelman, que é o avô materno, ele era americano, morou no Canadá, foi preso no Canadá por envolvimento com o Partido Tecnocrático, aí saiu da prisão, se envolveu com o Partido do Crédito Social, aí descobriu que tinha um apartheid na África do Sul, achou legal, achou bonito aquilo, achou maneiro, porque segundo o pai do Elon Musk, o Elon Musk, o sogro dele, pai da esposa, era meio... Tinha uma linha assim, meio... deixa eu ver aqui... Do Adolfinho Bigode, né? né? Do nacional-socialismo, gostava. Então ele falou, achei isso legal, esse negócio de dividir a sociedade, foi morar na África do Sul. Aí o Elon Musk nasce lá, mas eles circulam, né? Canadá, África do Sul, Estados Unidos. Então ele estaria morando ali na sua infância, essa menina chamada Rosemary, hoje uma senhora, cuidando dele. E ela disse que começou a ver coisas estranhas quando uma vez ele tinha costume de ficar olhando pela janela assim pro nada. Um dia ela falou, e aí, tudo bem? Quando ele virou, ele tava com o olho todo escuro. Nossa. Repetindo pro Kruger aí, que aí embaixo, ela que contou. Aí, ela disse que ele chamava ele de... o Musk chamava essa babysitter de Moon, de Lua, né? Ah, Moon, vem brincar comigo, não sei o quê. Aí um dia ele tava no quarto, a porta tava entreaberta, ela falou que ele não brincava com brinquedos normais, ele tinha como se fossem umas pequenas estátuas. E ele fazia uns negócios, tipo um Stonehengezinho em miniatura. Sim. Então ele fez aquilo em cima da cama e chamou a Moon, falou, Moon, vem brincar comigo. Ela falou que ela ficava com muito cuidado com ele, porque a tia dela, que era um pouco mais sensata que a mãe, ela falava, ó, esse menino vai ser uma das pessoas mais importantes do mundo no futuro. Ela é mesmo? Ela falou, você tem que tomar muito cuidado com ele, não deixa ele se machucar, não deixa nada acontecer com ele. Então ela ficava neurótica ali, não posso deixar acontecer nada com esse menino, senão vai dar problema. E aí ele chamou, Moon, vem brincar aqui no quarto. Ela disse que quando chegou no quarto, ele tinha montado em cima da cama esse Stonehengezinho, e ele fez algum tipo de ritual ali, e abriu um portal, e ele foi sugado para dentro do portal. E aí na hora que ela viu isso, ela falou, caramba, me falaram que se eu deixar acontecer alguma coisa com ele, eu tô roubado, então vou atrás, vou salvar, vou resgatar o menino. Aí ela mergulhou no portal,
Chegou lá, ele tava com uns demônios gigantes, umas entidades enormes. E ele falou aí, ó, o presente que eu trouxe. Ou seja, a babá era o presente pros Era o demônios. sacrifício. É, voltando aí, o que ela contou. Ela contou. Eu não vi isso e nem acredito. Aí ela disse que o demônio pegou no pescoço dela e começou a esmagar. E nessa hora, ela lembrou que a tia, apesar da mãe ser meio bruxa, meio satanista, mas a tia levava ela para a igreja. E ela lembrou de Jesus. Aí ela pensou assim, né? Jesus me ajuda. Aí ela disse que nessa hora ela e o pequeno Musk voltaram pro quarto. E ele ficou irado, porque ele falou, pô, você era o meu presente, você atrapalhou. Eu queria agradar meus amigos, né? E aí ela ficou traumatizada com aquilo e foi falar com a tia. Falou, tia, eu acho que esse menino aí... Aí tem outra coisa, ele disse que ninguém chamava ele de Elon. Era El Elyon, que é um dos nomes de Deus na Bíblia. Chamavam ele no nome de Deus. Você vê como é que era Caraca. dentro da história do Bebê de Rosemary, filme de terror, que aqui que a gente tá só parafraseando. E aí, ela não chamava ele de Elon, era Elion, que ele era o El Elyon, né? Que é o Deus Altíssimo em hebraico. Aí, ela falou, tia, eu acho que esse menino é o anticristo. Aí, você imaginaria que a tia ia falar assim, que anticristo, menina, tá maluco? Aí a tia falou, cara, deixa eu falar um negócio, ele não é anticristo não, mas ele vai ajudar o anticristo a chegar ao poder. Aí acabou a história assim. Agora, ele, Bebê de Rosemary. ele uns anos atrás, quando ele estava, inclusive, menos ativo nessa coisa de política e tal, ele foi numa festa de Halloween vestido do sim. Bafomé, né? Sim, com Sim, o Bafomé no peito, eu vi a foto. cruz invertida, né? É. E com 5 segundos de pesquisa, você pesquisar a May Musk, a mãe dele, você vai ver que ela usa todo um traje, uma simbologia bem ocultista, né? Então tem algo estranho ali. Sem falar que o Werner von Braun, que é aquele ex-engenheiro espacial, O que fez os foguetes, que fazia os foguetes para os nazistas. fez para os nazistas e foi, pelo projeto Paperclip, foi levado para os Estados Unidos e criou a NASA, né? E tem até uma semelhança fonética, NASA-Nazi, né? Talvez, será que é por acaso? Não sei. E aí ele escreveu em 1952 um livro chamado Project Mars, né? Ou em alemão Mars Project, depois eles adaptaram para inglês. Nesse projeto ele falava sobre como poderia ser uma colonização de Marte, 52, mais de 20 anos antes do Elon Musk nascer. E ele dizia que quem colonizaria Marte seria uma espécie de líder chamado Elon. Então, estranho pra caramba isso, né? Muito. Aí o Uri Geller, recentemente, todo mundo conhece ele como o cara que entortava a colher, né? Sim. Mas o Uri Geller era do exército de Israel e ele também era do Serviço Secreto de Israel. Ele saiu do Serviço Secreto de Israel quando ele previu aquele atentado terrorista que aconteceu nas Olimpíadas de Munique, né? Que eles sequestraram a equipe israelense. Ele falou, ó, não mande a equipe, eles vão matar nossos atletas. Eles não acreditaram e aconteceu aquilo. Aí ele ficou chateado e falou, ó, vocês não acreditaram em mim, também não trabalho mais para vocês. Aí nessa época, no final dos anos 70, ele foi recrutado pela CIA. Isso é bem documentado, né? Fácil de você encontrar. Tá no livro Os Homens que Encaravam Cabras, do John Ronson. E aí o Uri Geller falou que ele conheceu o Werner von Braun. E o Werner von Braun disse certas coisas sobre essa questão do projeto Marte para ele. E ele falou que precisa falar isso pro Elon Musk. Porque dando a entender que o Elon do livro de 52 era uma profecia sobre o Elon Musk, né? Então as histórias são exóticas, né? Agora, o Boletim de Cientistas Atômicos está achando que o mundo nunca esteve tão perto de uma terceira guerra mundial, né? Porque se a crise de 29 e a Grande Depressão dos anos 30 desembocaram na Segunda Guerra Mundial, pelo menos segundo a teoria do livro The Fourth Coming, né? Que fala sobre essas crises recorrentes, ou o livro... Do Neil Howe, né? Neil Howe, e tem o livro do Ray Dalio, né, que é o Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação, que ele fala dessa sucessão dos impérios, né? Pode ser que a gente acabe vendo com essa questão das tarifas, a guerra comercial, a gente chegar a uma terceira guerra mundial contra a China, né? As guerras sempre vêm após as depressões. Elas são, na verdade, a saída da depressão são as guerras. Uma válvula de escape também. Tipo a última opção, né? Tal, Tentei tudo, não deu, agora vamos pra guerra. A última depressão de proporções globais, maior do que a Grande Depressão, foi em 1720. Foi a quebra da Companhia das Índias Ocidentais. Colocou o mundo 60 anos de conflito. Viu? Você teve Revolução Americana, Revolução Francesa, você teve guerras, aquelas guerras daquele período. Professor Daniel, a gente, né, torceu muito pro Trump, né, porque é a outra alternativa, né? Não tem como. Terrível, né? Eu acho que uma pessoa governar um país tem que saber falar, no mínimo, né?
Então, assim, o Biden não está. Muita gente me fala, você vai fazer o podcast com o Daniel, mas ele é contra o Trump, contra a gente, que é de super direita. contra o Trump. Mas, gente, na verdade, não tinha outra alternativa. Mas, de tudo Exatamente que isso. você falava. É bom para esclarecer até, o rosto, desculpa te interromper. Perfeito. Eu sou anti-partido democrata, sou anti-progressista, sou pró-capitalismo total. Agora, quando um cara capitalista segue a cartilha progressista, aí eu fico preocupado. Mas muito do que você falou, muita gente agora está questionando o Trump por atitudes muito loucas, né? Muita gente diz que é o xadrez 4D e muita gente diz Quem que, dera. na verdade, perdeu a mão. Tem gente até diz que ele é o soldado, o espião russo, né? Sim, Krasnov lá. como se fosse o Manchurian Candidate. É, uma coisa assim. Conta aí um pouco do Trump, nessas suas opiniões e tal, depois vamos falar sobre isso, que é bem interessante. Então, tem uma jornalista eu acho que ela é diretora da Newsweek, que é a Batia Ungar, esqueci o nome dela, ela é judia, né? Então ela tem um nome judaico bem diferente. Uhum. Acho que é Batia Ungar, ela foi no Bill Maher recentemente, Bill Maher é judeu também, né? Sim. E ela falou, eu sou uma liberal, que é uma esquerdista, Sim. eu sou MAGA left, eu sou esquerda maga. Aí o Bill Maher falou, não existe esquerda maga. Aí ela passa uns 20 minutos mostrando que Trump tá cumprindo todo o script progressista. Aí eu falei, caraca, mas realmente ele tá fazendo isso. Então, assim, foi uma aula que ela deu. Se vocês quiserem, é só botar lá, Batia, Bill Maher, Trump. Você vai ver a ideia. Porque quando ela fala das tarifas, por exemplo, ela vai dizer o seguinte, nós transferimos as nossas fábricas para a Ásia. Tiramos vários empregos, né? Detroit foi para o espaço, o trabalhador foi para o espaço. Então, quando ele faz uma defesa do trabalhador americano, né, arriscando com essa questão das tarifas ter inicialmente uma inflação, mas eu tenho a crença que a inflação em tarifa é deflacionária. Né, eu creio que parece que a mídia botou isso, mas lógico que não é. É deflacionário. Mas assim, em tese, o que ele está fazendo? Ele está trabalhando em defesa do trabalhador. E a pauta da defesa do trabalhador, do cidadão comum ali da fábrica, é uma pauta tradicionalmente de esquerda, né? Uhum. Então, assim, ele vai mais né, populista. Então, ele vai trazendo uma série de questões que você vai vendo. Ela montou um cenário, ela falou, eu sou de esquerda e sou pró-Trump. Eu sou uma left maga. Então, assim, ela explicou muito bem esse detalhe, mas, para além disso, a gente vê... É só a gente lembrar. Trump saiu da Organização Mundial da Saúde. Não, ele tirou os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde já na primeira gestão, mas ele transferiu a grana que ia para a Organização Mundial da Saúde para o Gavi. Gavi é uma empresa, né, um conglomerado de pesquisa biotecnológica que fabrica vacinas e tal, e é gerenciado pelo Bill Gates. Então ele sempre foi, assim, meio... se apresentou como inimigo do Bill Gates, mas mandava dinheiro pro Bill Gates. Joga nos 2 times. Nos 10 times, né? O Soros é o meu arqui-inimigo, né? Só que aí ele contrata o Scott Bessent, sempre foi o braço direito do Soros, né? E eu falei, o Scott Bessent ajudou o Soros a quebrar a libra esterlina, né, o Banco da Inglaterra, depois quebrou o Japão, quebrou a Tailândia, quebrou os tigres asiáticos, agora ele vai quebrar o mundo, né? Quando eu trabalhei no Citi, no ano 2000, 2001, eu estava no Citi Nova York. Sim. Um dos meus principais clientes era um fundo que geria 20% da carteira do Soros. Entendi. Eles tinham um mandato do fundo Quantum, que era o fundo deles. Sim. E a principal operação que eles fizeram ali naquela época era comprar dólar, vender real. Sim. O Soros vendeu real desde o 2 até o 4. Uhum. E depois, quando ganhou o Lula, ele virou a mão e comprou real de volta. O Soros ganhou dos dois lados. Aquele Stanley Druckenmiller também administrava, né, a fortuna. Trabalhava dele, junto, né? Então, aí você vê... E eu era o que executava para eles. Entendi. Fazia ali na mão na massa. Eu executava as vendas de real, compra de dólar para o fundo. Não era o fundo do Soros, era um fundo que, quando operava, ele falava, tanto dessa operação é para o fundo Quantum. Já direcionava a boleta para o fundo Quantum. Entendi. Rateio, Então, aí o Donald Trump, aí a galera fala, vacina. Pô, foi ele que fez o projeto Warp Speed. Foi ele que mandou bilhões para essas empresas fazerem a vacina. Depois ele fala contra, né? Foi ele que colocou Anthony Fauci no comitê emergencial da
da pandemia, né? Os caras, mas o Anthony Fauci já era do NIH, né? O Instituto Nacional de Saúde, já há décadas. Sim, mas ele montou um comitê e botou o Fauci. E as pessoas já falavam mal do Fauci há muito tempo, né? Desde a época da AIDS, né? Porque Sim. tem até filme criticando Sim. ele na época da AIDS. Sim. Então, assim, o cara fala contra a vacina, mas foi ele que fez o Warp Speed. Ele fala contra Big Money, Wall Street, mas ele é um cara, pô... Tanto que hoje tá o Howard Lutnick da Cantor, tá lá, né? Fitzgerald, toda essa galera sempre andou com ele. Ele, inclusive, foi resgatado no final dos anos 80, quando os cassinos dele de Atlantic City quebraram, foram os Rockefeller que resgataram ele, né? Então, assim, fica um negócio meio contraditório. A Melania Trump, na autobiografia dela, fala que é a favor do aborto. Que não é uma pauta que, teoricamente, o conservador defende. E ela se diz bem católica hoje, reza e tal, né? Entendeu? Uhum. Então, são várias coisas que você vai vendo. Aí, por exemplo, voltando à questão da vacina. Primeira coisa que o presidente Donald Trump apresentou dia 21 de janeiro agora desse ano foi o projeto Stargate. O projeto Stargate é $500 bilhão entre 25 e 29 para fazer com que os Estados Unidos sejam o país vencedor da corrida pela inteligência artificial. Aí ele traz o Larry Ellison, que quem não sabe, Larry Ellison é o chefe lá da Oracle. A Oracle sai de dentro da CIA, era o Project Oracle da CIA, eles chamam Larry Ellison. A CIA foi durante muitos anos o único cliente da Oracle, depois que ela abriu. Então, assim, ele tá trazendo um cara que é CIA total. Aí ele traz o Sam Altman, que é o CEO lá da OpenAI, que faz o ChatGPT, que é um cara que a irmã falou que ele molestava ela. Sim. E é um cara que um funcionário sai da empresa, né, o Sushir Balaji, que era um descendente de indiano, começa a falar que a empresa estava atropelando o direito autoral para fazer o machine learning, para fazer a máquina aprender. Na semana seguinte, o cara apareceu morto dentro do apartamento. Entendeu? Então, esse cara tem histórias muito estranhas. Mas beleza. E aí traz o cara do... como é que é o nome do Masayoshi Ono? Como é que é o nome do banco? É SoftBank, né? SoftBank. Então traz esses três e monta um projeto de inteligência artificial. Aí ele vira pro Larry Ellison e fala aí, ó, explica pro pessoal que tipo de coisa a gente consegue resolver com essa tecnologia que a gente vai desenvolver. Ele fala, nós vamos criar tecnologia de RNA mensageiro para curar o câncer. Só que a galera que apoia o Trump não gosta desse negócio de RNA mensageiro. Então ele fala contra a vacina de RNA mensageiro, ao mesmo tempo patrocina de novo, primeiro patrocinou o Warp Speed, Sim. E agora está patrocinando o Stargate de novo com a RNA mensageiro. Então, são várias contradições, né? Aí agora você vê esse negócio de tarifa, eu creio que vai levar o mundo para um cenário crise de 29 e vai desembocar no que desembocou a crise de 29, numa guerra mundial, né? Eu acho que é esse cenário para o qual a gente está caminhando. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.